A Masterclass, ela é para sistema urinário, e para a gente começar o sistema urinário, o que a gente precisa? A gente precisa saber a anatomia renal, tá? Então, na verdade, para a gente ser um bom imaginologista, a gente precisa do quê? A gente precisa saber anatomia. Sem anatomia, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, a gente precisa lembrar como que é esse rim. Então, a gente tem a córtex, que é a parte mais externa, que é onde tem parênquima mesmo, onde a gente daí sim tem os néfrons. A gente depois tem a medular, que a gente daí vai ter o quê? Vai ter conteúdo líquido, então ela é hipoecoica, e a gente tem a pelve, que daí é onde vai sair o quê? Onde vai sair a urina para o sistema coletor, tá? Por que eu preciso saber essa anatomia? Porque a anatomia renal, a gente vai ter que saber como que ela é, para que eu possa ter certeza se aquela, se tá certo ou não a morfologia deste rim. Então, por isso que eu preciso saber de como é que tá esse rim, tá? Então, só pra gente relembrar, tá? E agora, anatomia ultrassonográfica mesmo. Como que eu vou ver esse rim no ultrassom? Então, o número 1 ali é a cápsula, tá? A gente vai ver ela bem discreta. Então, ela é bem sutil. Depois a gente vai ver o quê? A gente vai ver a medular, e a medular sempre são como se fossem áreas mais arredondadas. Então, isso nos ajuda, porque daí a gente tem o quê? A gente tem a relação ou o limite córtico-medular. Agora, com o advento do Doppler, para a gente, às vezes, poder definir o que é córtex e o que é a medula, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar o Doppler colorido, que daí eu ver a artéria arqueada ali. Então, isso ajuda bastante. Então, tem um trabalho novo que fala como é que eu meço essa córtex, como é que eu meço essa medula no gato, né? Então, o que eles recomendam? Fazer o corte transversal, que é a foto do ladinho ali, e daí eu vou medir a cortical vendo a artéria. Então, isso é uma coisa interessante. Então, essa é uma nova forma de você avaliar essa córtex e até para saber se tem alguma alteração acontecendo. Então, porque às vezes a gente vai ter dificuldade, principalmente em pacientes renais, que a gente perde essa arquitetura, a gente perde essa definição, a gente fica, onde é que tá? Então, a gente pode utilizar o Doppler para poder ver essas artérias, para ver essa divisão, tá? Deixa eu colocar aqui o bate-papo. Pronto, eu consigo agora ver vocês, tá? Agora deu certo. Então, além disso, então a gente precisa lembrar o quê? Nessa primeira foto, a gente tem o corte mais alongado do rim. Algumas pessoas chamam esse do corte longitudinal, e algumas pessoas falam que esse corte é o sagital ou dorsal. A gente não tem consenso. Então, um livro diz uma coisa, outro livro diz outra. O corte transverso, o corte longitudinal é quando eu não tenho a pelve aparecendo. E o corte dorsal é quando eu ainda pego um pouquinho dessa pelve, dependendo do jeito que eu faço o corte. Então, para a medição do rim, o ideal seria só o corte mesmo longitudinal, onde eu vou pegar o maior eixo dele. E para a avaliação do corte transversal, para eu avaliar principalmente o quê? A pelve. Por quê? Porque daí eu posso ver se tem alteração ou não acontecendo nessa pelve. Claro, quanto melhor o meu transitor, mais fácil de eu conseguir avaliar essa pelve. Então, infelizmente, em alguns pacientes, às vezes eles são muito grandes, a gente às vezes vai ter uma dificuldade um pouco maior de avaliar essa pelve se ela não tiver alterada. Por quê? Porque a gente daí não vai ter um transitor tão detalhado para conseguir ver essa pelve. Então, o que mais às vezes dificulta é o tamanho do paciente e o transitor que eu estou utilizando. Sempre utilizar transitores lineares é mais fácil, mas nem todo paciente me permite utilizar transitores lineares. Então, a gente às vezes pode ter um pouco de dificuldade, tá? Se vocês perceberem, a foto do corte transversal é no transitor linear, então você vai ver que ele tem muito mais definição de imagem do que o outro.